Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Nós não podemos nos adaptar. Nós não podemos dar um passo atrás na educação que nós já recebemos um dia. De saber respeitar um espaço, até mesmo um território sagrado. Às vezes eu vejo a maneira como nós entramos dentro das igrejas, o desrespeito é tão grande, porque não há diferença entre lá fora e aqui. Eu levo muitos peregrinos pelo mundo, é a primeira coisa que eu digo para eles no primeiro momento da nossa peregrinação. Gente, perceba a sacralidade de cada lugar. Não entre dentro da igreja da mesma forma como você entra no mercado. Não estou falando de religião ainda não. Estou falando de valores, de virtudes, de educação, que é a base, é o primeiro instrumental dessa vida interior que vai nos qualificar como pessoas. É o primeiro tijolo na edificação dessa vida interior, que depois vai me dar condições de ser uma pessoa suportável do ponto de vista social. Eu não estou falando suportável de só suportar não, viu? De ser harmoniosa na minha convivência. Minha gente, essa é a maior riqueza que você pode ter na vida. Você estabelecer desde o início este alicerce que vai lhe dar condições de ser uma pessoa educada. Educada. De ser uma pessoa que tenha sensibilidade de perceber o que deve e o que não deve. Onde começa o seu direito, onde começa o seu dever, e de você exercer-se assim. Nós não estamos no Evangelho ainda, nós estamos em Aristóteles, nós estamos em Platão, nós estamos nos primórdios da filosofia, dessa filosofia ocidental que nós conhecemos, que inclusive estabeleceu as nossas normas de direito, de política, de economia. Mesmo que você nunca tenha lido uma página de Aristóteles, mesmo que você nunca tenha lido uma página de Platão, a sua fé, essa sistematização teológica que nós temos, foi influenciada por eles. Mas Jesus, o que tem Jesus a ver com essa história? Não, Jesus é absolutamente original no que disse. Quando eu digo na sistematização teológica, é quando nós vamos estudar Tomás de Aquino, quando nós vamos estudar Agostinho, porque esses homens eram muito inteligentes. E eles começaram a pensar a fé a partir da filosofia. Eles deram um passo atrás. Eles quiseram trazer racionalidade para que o nosso discurso pudesse ser respeitado pelos outros, antes por nós mesmos. Sabe por quê? Nós só vamos viver se de fato houver uma coerência para nós. O que nos faz adeptos de Jesus é quando nós percebemos que a palavra que Ele nos propõe, que a lei, que a regra que Ele nos sugere faz sentido. Antes disso não há segmento. Não há segmento antes do conhecimento da verdade. Você pode até ter uma participação. Você pode até ser um número na estatística, mas você ainda não é cristão. Você pode até ser católico, mas ainda não é cristão. Você pode até ser um evangélico, mas ainda não é cristão.
Há uma sala de estar onde nós corremos o risco de passar uma vida inteira achando que já estamos no principal lugar. A palavra de Deus na nossa vida só faz sentido quando nós percebemos a coerência, isto é, está alinhavando com o sentido tudo aquilo que eu compreendo e sei de mim, porque é em mim que o mistério se realiza. É em mim que Deus é possível. Ah, mas padre, então para que eu saio e vou à igreja? Para você chegar até você. Isso é fantástico. E está lá naquela passagem que Jesus se encontra com a samaritana e faz um itinerário maravilhoso de viagem interior com aquela mulher. Aquela mulher estava privada de estar no templo. Ela estava privada da geografia da fé. Jesus liberta aquela mulher na chave principal, onde todos os grilhões das suas escravidões estavam presos, colocados. Mulher, vai chegar um momento, e o momento já chegou, em que não será aqui, não será ali, não será lá, mas será em si mesmo, em espírito, em verdade. Então eu posso simbolicamente, religiosamente, sair da minha casa e ir até a igreja. Por quê? Porque lá, aquelas paredes, aquele altar, aquela liturgia, me facilita entrar para dentro de mim. E entrando dentro de mim, eu começo a viver a experiência de um confronto pessoal com Deus, que vai me mostrando cada detalhe da minha indigência, sem nunca me rejeitar. Nunca me rejeita. A minha indigência, essa indigência moral que eu descubro, essa indigência emocional, e aí você pode desdobrar essa indigência em todos os aspectos que você percebe em você. Eu tenho indigências morais, você tem. Nem sempre eu sou justo. Nem sempre na minha relação com as pessoas eu sou capaz de fazer prevalecer a justiça. É uma indigência. O que provoca essa indigência? É um dever de casa a ser feito. Em algum momento da minha vida, alguém me traumatizou, alguém me negligenciou uma necessidade, e pode ser que aquilo tenha ficado definitivo em mim, o medo de não ter. Geralmente, quando a gente foi muito pobre na infância, a gente leva um tempo para ser generoso depois que a vida nos deu alguma coisa. Não é verdade? Há pessoas que não. Há pessoas que parece que já saem da pobreza prontos para a generosidade, mas nem sempre é assim. Quantas vezes eu experimentei isso em mim? Vivi muita indigência material e de repente eu tinha. De repente não estou mais privado. Mas a minha tendência era acumular. Sabe o que era isso? Não estou falando de dinheiro não estou falando de coisa boba. Calça, sapato, camisa. Gente, eu sou daquela geração que tinha um sapato 2, 3 anos, que usava até aquilo furar por baixo. A gente colocava uma fita isolante para evitar o buraco aparecer. Os dedos já não podiam nem levantar. Eu sou dessa fase. Experimentei muito a necessidade material. E identifiquei exatamente em mim quando é que essa carência de um dia começou a determinar o adulto que já não carecia mais. Olha que relação interessante. Doentia. Uma criança carente que ainda não foi curada em mim, ditando o meu jeito de ser hoje.
Bem, mas eu não preciso mais acumular, eu tenho. Por que ainda estou na necessidade do acumular? Porque ainda não estou livre de um dia não ter tido. E eu ainda não estou curado. Porque para mim liberdade é cura. É a experiência de diariamente livrar-me de mim mesmo. Ah, mas são os outros que me amarram, não. Toda e qualquer escravidão, ela se estabelece no íntimo da nossa consciência. Não é de fora que os outros nos escravizam. Eu posso até ter todos os estímulos da escravidão que me vêm pelos outros. Eu digo isso sempre, dependendo do círculo de amizades que você tem, da qualidade de vida das pessoas que lhe influenciam. Se elas são pessoas livres, é natural que você queira ser também. Mas se elas estão todas amarradas em suas escravidões sociais, é muito provável que você repita o comportamento sem até se problematizar. A indigência moral, ela não é a superação da indigência moral, não é processual, assim como é a superação da indigência física. O controle, digamos, porque indigentes físicos nós seremos a vida inteira. O seu corpo continua limitado, a sua pele continua sem ser posta ao sol. Desculpe-me, é o sol também, né? Ao fogo, mas está administrada. Você assimilou essa indigência. Você sabe muito bem que você não pode pular de um prédio de 10 andares. Seu corpo não está preparado para isso. Agora eu pergunto, por que nós não vivemos o mesmo cuidado com a indigência moral? Por que nós não temos os mesmos cercados de proteção que nós temos para a indigência física? Padre Fábio, eu tive a oportunidade de assistir o seu programa e ele me trouxe alguns questionamentos no que diz respeito à confirmação bíblica da existência da parapsicologia. Preciso de alguns esclarecimentos sobre o assunto. Gostaria de saber se as escrituras sagradas constatam a existência desse fenômeno e se a falta de informações a respeito nas escrituras não poderia refutar a existência da parapsicologia. Uma pergunta, né? Gostaria de esclarecer e dizer que lhe admiro muito. Obrigado pelo carinho. E ela diz que não professa a fé cristã, apesar de nos assistir. Veja bem, interessante a gente ter uma compreensão. A parapsicologia é uma ciência moderna, né? Ela não tem muito tempo. Para nós que temos 2000 anos de cristianismo, né? De história, né? De história cristã, então ela é relativamente nova, perto de tudo que nós já temos de experiência vivida. A parapsicologia é uma ciência que vai além, né? Tudo aquilo que está além do conhecimento da psicologia, extrapola o contexto da reflexão psicológica. Da psicologia, desculpa. Eu sei que a sua pergunta está diretamente ligada a alguns fenômenos que estão na Sagrada Escritura e que hoje a ciência da parapsicologia nos ajuda a entender como fenômenos parapsicológicos. A possessão demoníaca, por exemplo, né? A gente sabe que em muitos casos em que as pessoas simples, não sabendo, porque às vezes a pessoa é tão simples, ela não teve a oportunidade até mesmo de saber que existe a parapsicologia, que existem os fenômenos parapsicológicos e que podem ser explicados. Já dei aqui o exemplo de um grande padre, que é o Padre Quevedo, que trabalha com muita seriedade a parapsicologia e que mostra no curso dele muitos fenômenos, que aos olhos de muitos, aquilo é o demônio, é uma ação do demônio. Não, é um fenômeno parapsicológico. Isto é, a mente humana, ela tem o poder. Nós usamos muito pouco da nossa capacidade mental.
A pessoa que tem o dom da paranormalidade é uma pessoa que às vezes usa 2% a mais do que o outro, do que uma pessoa convencional, do que uma pessoa que usa o tanto normal, né? Aquilo que já é o convencional desta atividade mental. Então existem pessoas que têm o dom de mover objetos, existem pessoas que têm o dom de até mesmo de ler o pensamento do outro, a sensação, o sentimento do outro. São dons paranormais, são pessoas paranormais. E a gente sabe que num determinado momento a Sagrada Escritura pode ser que muitos daqueles eventos que são narrados tenham ali, sim, manifestações parapsicológicas, só que naquela época as pessoas não entendiam disso. Com volta a dizer que é uma ciência nova. Hoje trata-se com muita seriedade todo fenômeno paranormal. Ele não se opõe à nossa fé. Isso aqui é interessante. O diabo continua agindo? Continua. Só que a gente precisa distinguir quando é força da mente e quando é realmente uma ação demoníaca. A igreja é muito prudente para poder falar de ação demoníaca, né? A gente tem muitas vezes aquilo que as pessoas simples chamam, o demônio está se manifestando naquela mulher. Às vezes é uma reação histérica, que por não ser compreendida, por faltar àquelas pessoas esse conhecimento, acaba atribuindo isso como fenômeno, né? Fenômeno, tudo é fenômeno, porque a palavra fenômeno é tudo aquilo que se manifesta. Então tá, manifestou-se, a pessoa moveu um objeto de lugar, e aquilo é um fenômeno paranormal. Poder da mente. Claro que a gente fica assustado quando vê. Eu já não tenho mais tanto medo disso, porque já tenho o conhecimento. O conhecimento nos liberta desses medos, né? Mas uma pessoa que não sabe, que não conhece fenômenos parapsicológicos, pode ficar muito assustado quando vê isso acontecer. O fato é que a Sagrada Escritura fala de manifestações do diabo, de possessões, e não cabe a nós julgar se aquilo ali era um fenômeno parapsicológico ou não, porque a nossa fé está acima disso, né? A gente precisa ter uma liberdade, né? Dar à palavra a liberdade de ser metáfora. Não tem nenhum problema. Aquilo ali não é menos verdadeiro porque é metáfora. Então eu vou ler a narração do Gênesis e eu preciso acreditar que foi tal qual como está escrito. Não precisa. Eu acredito que Deus criou todas as coisas, mas aquela narração literária, ela pode estar cheia de metáforas, sem que isso atente contra a verdade do texto. Essa é uma sabedoria que nós precisamos ter. Eu não acredito só porque está escrito. Não. O que está escrito é um instrumental para me ajudar a compreender a minha fé. Mas eu preciso ser livre diante dessa letra e dar à letra também a oportunidade de ser livre. A nossa fé ultrapassa tudo isso. Eu creio em Deus e creio na existência do diabo. Pronto. É uma profissão de fé. Eu sei que o diabolos, né, do grego, aquele que divide, aquele que separa, está presente na sociedade através de situações e age através de pessoas, mas sem que elas estejam endemoniadas, né? Seria muito perigoso dizer que aquela pessoa está tomada pelo diabo. Não, ela pode ter ações diabólicas, e à medida em que vai permitindo que essas ações diabólicas cresçam, ela vai ficando cada vez mais representante, né, do diabo na terra. E nós não queremos, não é? O contrário, que a nossa proposta é outra. A gente quer expulsar tudo que é diabólico e a gente quer fazer prevalecer tudo aquilo que é divino. Mas a parapsicologia existe, ela estuda os fenômenos que são provocados pela mente humana, mentes que são um pouco mais usadas, né, um pouco mais avançadas, um pouco mais evoluídas, quem sabe, né? Não sei se estou correto em dizer isso, mas uma mente que está sendo mais utilizada. É assim. Se eu uso tantos por cento da minha mente, o paranormal usa um pouco mais do que eu. É isso.
Dói meu peito, o pensamento fica sem lógica, como se tivesse sido acobertada a razão. Acredito que me perdi em mim. Estou sem rota, sem rumo, sem luz. Talvez o exagero seja um sintoma da ausência de razão. Sinto-me assim, independente de qualquer superlativo emocional. A insegurança é tão grande, Padre, que acredito que não sou importante para ninguém. Não me sinto amado pelos amigos, não me sinto querido no trabalho, nem mesmo pelo meu irmão, pela minha namorada. No meio de tudo isso, tenho que encontrar forças para trabalhar. Sim, um belo paradoxo. Sou um psicólogo e me sinto doente, querendo ajudar outras pessoas. Sei, não nego que preciso de ajuda. Preciso aprender a não desistir de quem eu sou, ou melhor, de quem eu era. O sorriso já não vem com tanta facilidade, Padre. No lugar dele existe um rosto sério, fechado, preocupado. Tenho medo de ser trocado pelas pessoas que eu amo, de perder o valor, o significado para elas e com isso ficar na solidão. Abraço, Roberto Luiz. Meu querido, primeiramente eu lhe parabenizo pela sua coragem. Não é fácil, né, para um profissional que ajuda outras pessoas ter coragem de assumir isso, mas ao mesmo tempo isso te traz ainda mais autoridade, viu? Diante do seu trabalho, diante dos seus pacientes. Porque quando nós investigamos a dor do outro em nós temos muito mais facilidade de compreender o que o outro passa. Esse é um desafio. E foi Jesus que falou isso. A misericórdia não é outra coisa senão você permitir o sentimento do outro em você, sem misturar. Não é que você vai ficar confuso no sentimento do outro, não. A misericórdia é a abertura do coração para que o que dói no outro doa em mim. E porque está doendo em mim, eu sou capaz de compreender o outro melhor. Esse é até o significado do verbo entender. O que é entender? É você entrar na tenda com o outro. Você sai da sua tenda, você sai do seu entendimento e entra na tenda do outro. Eu te entendo. Significa que eu estou vendo a sua vida a partir da sua tenda. Isso é muito sofisticado, né? Quando eu sou capaz de entender o outro porque eu fui abrindo mão daquilo que era meu naquele momento, até mesmo dos preconceitos que às vezes eu tenho em relação ao outro, para poder entendê-lo. Então isso você faz o tempo todo como psicólogo, e agora está precisando fazer consigo mesmo. Corajoso da sua parte, ter coragem de contar isso. E você faz uma analogia muito interessante, que você precisa voltar a ser quem você era. Não é possível. Você nunca vai voltar a ser quem você era. Mas você pode voltar a ser muito melhor do que você era depois de passar por essa experiência. E aí você, como psicólogo, tem muito mais recursos do que eu para poder investigar os seus sofrimentos, a origem de todo esse descontentamento. Porque sempre que alguma coisa se estabelece em nós, por exemplo, um descontentamento, tentar buscar um recuo, eu sempre gosto de fazer isso. De repente está me ocorrendo uma tristeza. Por que eu estou triste agora? Aí num primeiro momento eu nem sei dizer. Aí eu vou seguindo o caminho da tristeza. Eu estava onde quando eu comecei a me sentir assim? O que foi que eu vi? E de repente eu chego a um e-mail que eu li, algum telefonema que eu recebi, algum sentimento que me ocorreu naquele momento e que depois foi avolumando, desenvolvendo em mim uma insatisfação que teima em ficar. Às vezes, meu filho, o que nós precisamos fazer é um recuo nesses caminhos que nós estamos trilhando, nas escolhas que a gente foi fazendo. Porque as escolhas repercutem. Pode ser que hoje esteja eu sendo vítima de escolhas que eu fiz há 10 anos atrás. A vida não perdoa não, viu? A vida é bonita, ela é generosa, mas ela não perdoa não. Mais cedo ou mais tarde, a fatura das nossas escolhas vai nos chegar. Até o tratamento que a gente dá ao corpo.
mais cedo ou mais tarde a fatura chega. Chega através de uma enfermidade ou de uma pré-enfermidade. Quantas pessoas acordam para a necessidade de ter uma vida saudável porque receberam a fatura de uma pré-doença? É assim. Então, muitas vezes, a tristeza de hoje está associada a escolhas que a gente fez no passado e que a gente não corrigiu porque faltava consciência para isso. Então, é tão interessante a gente ter coragem de colocar a pauta na mesa, começar a perceber onde foi que nós estamos errando, onde foi que nós começamos a errar e nos acostumamos com o erro. É assim. Às vezes nós estamos acostumados com o erro, a gente deixou de se acusar, a gente perdeu a capacidade de perceber que nós estamos errados. E de repente, quando a gente para e é capaz de quebrar esse círculo vicioso, a gente respira profundamente, parece que a vida retomou inteira para nós. Por isso, volto a dizer, a vida só pode ser boa à medida em que ela é refletida. Quem não se problematiza diariamente corre o risco de acumular desesperos para o futuro. Quem não se problematiza, quem não se pergunta diariamente a respeito da vida que vive, das escolhas que está fazendo. Como diz o Eclesiástico aqui, um tempo para cada coisa. Se eu não observo aquilo que hoje o tempo me pede, o que o tempo hoje me pediu? E o que a ele eu ofereci? O que a vida está me pedindo? Que a ela eu estou oferecendo? A qualidade de tudo depende da resposta que oferecemos. Eu espero que você esteja atento à resposta que você está dando à vida. Ser religioso, ser cristão, não é outra coisa senão estar atento à qualidade da vida que vivemos. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi extremamente libertador no seu tempo porque ele fez uma conexão muito direta entre o coração humano e o coração divino. O coração de Deus, nele plenamente manifestado e encarnado, acolheu os que passaram pela vida dele. Se nós quisermos ser essencialmente religiosos, espiritualizados, nós temos que permitir. Nós temos que escancarar as janelas do nosso coração e do nosso entendimento, para que a gente nunca se perca dessa verdade. Não existe como amar a Deus sem ter também um amor pela humanidade. Essa humanidade que está em mim, que está em você. Aquela humanidade que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer como parte da nossa. Pessoas que são muito diferentes de nós. Muitas vezes marcadas por uma história pessoal difícil. Eu já fui muito afoito, já fui muito preconceituoso também. Não que eu tenha deixado de ser, né? O tempo todo eu identifico em mim algumas coisas que eu preciso avançar, que eu preciso evoluir, que eu preciso fazer ficar diferente dentro de mim. Mas eu não perco de vista isso. As questões humanas, aquilo que nos torna humanos, doem do mesmo jeito. E também nos alegram da mesma forma. Claro, em proporções diferentes, vai depender da história de cada um de nós. O fato é que eu estou aqui, eu sou humano, você é humano. Precisamos de alguma forma dar conta da condição humana, que não é fácil.
Não é fácil? Como é difícil você ter que lidar com você. Como é difícil lidar com aquelas partes desconhecidas de você que ainda gritam, que dão ordem. Como é difícil a gente lidar com aquilo que em nós ainda não obedece à nova versão que nós queremos ser. Então, para mim, vida espiritual é isso. É a oportunidade que eu tenho de alguma forma interferir, seja por meio da reflexão, seja por meio da ação, seja por meio da transformação do pensamento, da mentalidade, seja pela reformulação da linguagem. Tudo isso para mim é busca espiritual. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos. O que você tem feito para superar cada um deles? Quais são as suas qualidades? E o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais? Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se. Para a partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Que hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você mesmo. Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Que ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo, sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você
e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar, de nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes nós temos aquela impressão de que nós estamos fazendo para nós. Não é? Melhor, às vezes nós temos a impressão de que nós estamos fazendo para os outros, mas não é para nós. Repare nas suas necessidades. Você tem necessidades. Não adianta você querer oferecer ao outro uma solução se antes você não experimentou. Nós somos o lugar onde nós experimentamos a vida, minha gente. Eu preciso o tempo todo de palavras que pastoreiem a minha alma, porque muito facilmente eu fico nas facilidades do egoísmo. Muitas vezes eu fico nos vícios de uma vida desregrada, infeliz. Às vezes eu tenho uma habilidade enorme de ser o meu pior inimigo. Quantas vezes você foi o pior inimigo? O seu pior inimigo. Quantas vezes você teve aquela ilusão de que os outros é que lhe podiam destruir? Não é não. Porque em última instância é você que vai acolher a voz ou vai rejeitá-la. Aquilo que está sendo dito por fora, se você acolhe dentro de você, aí você se transforma em seu inimigo. Se aquilo que está sendo dito é ruim, você guarda. Nós somos muitas vezes traumatizados assim, né? Porque nós somos crianças. O pai, diante de uma dificuldade que você teve, chama você de burro. A palavra do seu pai é tão importante para você que você acredita que você é burro. E às vezes você passa uma vida inteira desperdiçando a sua inteligência, porque naquele momento da vida você acreditou no que o seu pai disse. Você não conseguiu desabrochar a sua inteligência porque você acreditou que seu pai disse que você era burro e você ficou. Não pode, você não pode cometer esse crime contra você. A voz que pastoreia é aquela voz que nos chama para o amadurecimento, para o desabrochar de tudo aquilo que em nós é maravilhoso, minha gente. Por isso que eu preciso ter um pastor amigo, um amigo pastor. Eu tenho um pastor amigo, que é o pastor Caio Fábio, que é um homem que participa mesmo da minha vida. E ele é um amigo pastor. Eu trouxe para a minha vida, pela autoridade espiritual que ele tem, um homem que eu conheço, que eu identifico muito próximo da verdade, da sabedoria evangélica, e eu quero ele comigo, porque ele é meu amigo. Ou pessoas simples no meu dia a dia, que tem palavras proféticas na minha história. Como a tia Ju. Falei, Fábio, o senhor tem poder de cura. Quantas vezes eu já pensei nisso, mas a palavra dela ontem para mim confirmou aquilo que de alguma forma eu já sei. Preste atenção no que os que te amam lhe dizem. Você pode observar que muitas destruições acontecem na nossa vida quando nós paramos de ouvir as pessoas que nos amam. Ou quando nós trocamos, deixamos de ouvir as pessoas que nos amam para ouvir aqueles que acabaram de chegar. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente se destrói porque a gente deixou de ouvir as pessoas que nos amam?
A infidelidade entre casais acontece muito nesse momento, quando a gente deixa de ouvir o outro, quando a voz do outro deixa de acordar o significado que a gente sabe que ele tem na nossa vida. E depois que você cai na traição, que você cai no sentimento de fracasso, o que mais lhe dói é isso. Em algum momento eu ouvi. Em algum momento eu ouvi. Muito mais a voz que não me amava. E ao ouvir a voz que não me amava, eu me transformei num ser humano que eu não gostaria de ser. Infiel, trapaceador, incapaz de viver o que há de mais sólido e bonito dentro das relações que eu estabeleci. Eu começo a morar fora de mim, porque as vozes que eu estou ouvindo não me chamam para dentro de mim, elas me expulsam. Ou as vozes que eu estou ouvindo ajudam a me edificar as moradas do pecado. Ou então a voz que eu estou ouvindo, ela aguça aquilo que em mim é mais sórdido, mais pecaminoso. E não é à toa que a gente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Eu modificaria que Jesus andou com muita gente ruim e não se transformou nelas. Diga-me quem tu ouves. Que às vezes você pode estar trabalhando com uma pessoa que você sabe que é ruim. Você anda com ela, mas você não permite as influências ruins dela sobre você. Porque a voz não te chama, a voz não repercute dentro de você. Quando ela chega, ela não produz frutos. Então, a voz que nos pastoreia. Se você quiser prestar atenção na qualidade da sua vida, é só você prestar atenção a quem você escuta. Quem tem influência sobre você? Quais são as vozes que despertam as suas vozes interiores? Nossa comunidade é um espaço sagrado de reflexões que alimentam a fé e a conexão com Deus. Seja parte deste movimento espiritual, inscreva-se agora e compartilhe nos comentários suas experiências e bênçãos divinas, que cada palavra seja um elo mais forte em nossa jornada espiritual.